Fazendo as Contas. Continua aí. Vai lá agora. Agora eu não consigo olhar pro professor. Né? Que bom. Mas eu vou trazer essa polêmica, professor, na próxima semana. Tá? Eu não vou poder esse dia, você acredita? E trarei provas. Tá certo. Trarei provas. Tudo bem, tudo bem. Olha, ela tá arrumando confusão com o contador às vésperas de acabar a declaração do imposto de renda. Verdade. Sorte dela que não sou eu quem faço a declaração É dela, verdade, senão é ia aparecer um verdade. Mas Darcyzinho vocês maior devem ali. conhecer quem é a pessoa. A gente conversa, a gente descobre. Até lá, Olha os homens estão mais valorizados que passe de jogador caro. Não, Essa verdade, época do ano é é boa. verdade, é verdade. E tá aí 10 dias, né, pra terminar o prazo, Basicamente. né? 10 dias, né, É, professor? hoje, aliás, exatamente 10 dias, tem razão. 10 dias pra terminar o prazo. Professor, todo respeito, tá? Meu carinho ao senhor. Claro, claro. Falou de declaração de imposto de renda, as pessoas... Todo mundo murcho, né? É, a pessoa fica bem tranquila. Ué, você não tava rotando valentia aí? Mas o que eu comentei com o professor foi algo bom. Foi algo bom. algo bom. Mas eu vou fazer um suspense, professor. Na próxima semana eu Exatamente. conto. Não percam as cenas. E vou preparar as provas. Tá certo. Vamos fazer essa comparação, essa análise ao vivo. Combinado? Aham. Combinadíssimo, pessoal. Vocês viram, né? Até lá, muita gente vai se desesperar. Inclusive, quem ainda não declarou, não fez a declaração do imposto de renda. Tá acabando, professor. Tá acabando. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E sempre importante a gente ressaltar os pontos principais da declaração de 2025, né? Então, a gente entende que aí faltando 10 dias, basicamente, para o término da declaração do imposto de renda. Então, vamos trazer aí os pontos principais e talvez seja quem é obrigado realmente a declarar efetivamente, né? Sempre surge a dúvida. Então, a declaração de 2025, ela é sempre com o ano base 2024. Então, tudo aquilo que aconteceu no ano retrasado, no ano passado, desculpa. Portanto, estão obrigados a declarar o imposto de renda os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.888 no ano de 2024. Ou ainda os que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte acima de 200 mil. Ou ainda os que tiveram receita bruta na atividade rural acima de 169.440. E por fim, os que possuem em 31 de dezembro de 2024 bens ou direitos superiores a 300 mil. Então, todo esse pessoal entra na obrigatoriedade da declaração do imposto de renda. Portanto, deixou de declarar, aplica-se a multa para a declaração fora do prazo e existe um bloqueio, uma negativação, né, digamos assim, do CPF, do contribuinte. Qual que é o valor aí? 33... 33.888 mil. 33.888 mil. Isso. Dividido aí por 12, para fazer a conta rapidinho pro pessoal. Sim. Quase 3 mil reais aí por mês, é isso? Quem recebeu em média aí 2 e alguma coisa? A gente sempre fala acima de 2.800. Acima de basicamente, 2.800 já tem que fazer a declaração. já tem que fazer a declaração. Então tá. Então, mas importante a gente também salientar aí pro contribuinte, pros contribuintes, né, que esse valor, ele é o valor total anual. Então vamos imaginar que, no meu caso, eu não tenha recebido acima de 33.888. Eu recebi 29 mil. Perfeito. Então, em regra, fazendo essa análise fria e pontual, essa pessoa, esse contribuinte, não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Tudo bem. Porém, às vezes, por isso a gente sempre recomenda buscar o NAF, Núcleo de Apoio Contábil Fiscal aqui da Unifev, segundas, terças e sábados, a gente passa os horários depois, ou um contadora de sua confiança, para que faça então a verificação, porque pode ser que mesmo não obrigado a declarar, esse contribuinte possa fazer sim a declaração e ele tenha direito a receber determinado valor. Por quê? Às vezes, e não é muito incomum, de que os contribuintes recebam em determinado mês uma junção de rendimentos. Por exemplo, o salário mais as férias, certo? E essa junção segue o cálculo da tabela mensal, onde a empresa é obrigada a calcular e reter, ou seja, deixar de pagar determinado valor de imposto de renda por aquele contribuinte, somado os rendimentos. Perfeito? Então o contribuinte, teoricamente e indiretamente, ele pagou para a Receita Federal. Perfeito? Só que quando a gente coloca isso na tabela do ano, pode ser que ele não tenha atingido, esse valor que foi descontado pode ser devolvido, restituído ao contribuinte.
Então não é porque não está obrigado a fazer a declaração que a gente não recomenda a análise da documentação, porque pode ser que tenha valores a receber. Professor, temos aí 10 dias, então, para o final do prazo, né? Ainda dá tempo de fazer a declaração? Dá tempo. Os profissionais contábeis já, estão mais do que acostumados, feliz ou infelizmente, a essa época de ano. Então todos estão preparados, né? Colocando vários funcionários, colaboradores, terceiros, fazendo períodos específicos e especiais para atender toda a comunidade como um todo, né, todos os contribuintes que precisam fazer a declaração. Então é importante reunir toda a documentação, principalmente dos valores recebidos, dos bens adquiridos ou vendidos e também os gastos que se tiveram em 2024, principalmente gastos com educação e gastos com saúde, plano de saúde, plano médico, gastos com hospital, vacina, internação, todos os gastos com saúde, porque esses gastos eles podem no cálculo diminuir o valor do imposto a pagar. Então ele é de muita importância nessa hora. O odontológico também entra? O odontológico entra também. Sim. Dentistas, médicos, fisioterapeutas, gastos em saúdes no geral. E esse comprovante, ele busca no plano de saúde? Como que é? Exatamente. No caso do plano de saúde, é entrar em contato, normalmente pelo próprio aplicativo é possível, um WhatsApp, e pedir um informe de pagamentos, onde o plano vai demonstrar a ele todos os valores pagos no ano. Certo? Então o interessante não é levar o boleto de quanto foi pago, é efetivamente ter esse documento próprio do plano de saúde, seja plano de saúde médico ou odontológico, e em casos de médicos, fisioterapeutas, dentistas, é pedir a nota fiscal do serviço que foi prestado naquele momento, ou ainda o recibo em caso de pessoa física tendo prestado serviço. E quem é MEI, professor? Além de fazer a declaração do MEI, tem Sim. que fazer também do imposto de renda? Sim, são declarações totalmente diferentes. A declaração do MEI, ela é ligada 100% ao CNPJ desse MEI. Então ele vai entrar, fazer a declaração ou procurar um profissional que atenda essa demanda. E o NAF também, aqui da Unifev, também atende esse tipo de demanda. E esse MEI fazendo a declaração, que é obrigatória, independente de valores, independente de rendimentos, diferente do imposto de renda, o MEI ele é obrigado a fazer a declaração sempre. Enquanto que a pessoa física que tem aquele CNPJ como MEI também vai verificar se ela entra na obrigatoriedade e na necessidade de apresentar a declaração da pessoa física. Então, os dois casos são importantes na análise. E tá acabando o prazo. Hoje falta daqui até o final 10 dias praticamente. 10 dias. Lembrando que não é 31. Apesar do mês ir até o dia 31, é até no dia 30, tá? Eu não sei se talvez deixar até o dia 31 não seria interessante para o pessoal se adaptar. Mas o que acontece? Não tem mais prorrogação do prazo, tá? Antigamente o governo colocava um período, depois ele prorrogava. Dessa vez aumentou até, eu acho, se não me engano, o prazo, né? Para você começar. Só que não tem mais acréscimo, digamos assim. Com certeza não é igual o futsal, zerou o tempo. Acabou. Não tem acréscimo. Não tem acréscimo. E não deixa o contador desesperado, né, professor? Nessa época todos já estão. Mas não deixa ele mais desesperado, né, pessoal? Então leva a documentação. Se tá em cima da hora, será que ainda assim vale a pena? Vale a pena para evitar pagamento de multa. É possível depois fazer uma alteração, fazer uma retificação nessa declaração. Então é importante levar o máximo de documentos possíveis, entrega na mão do seu contador, ele vai fazer a melhor análise, ou aqui no NAF, Núcleo Contábil de Apoio Fiscal, vai ser feita a melhor análise. Às vezes a recomendação desse profissional vai ser transmitir a declaração, e a partir desse momento, ele vai verificar que faltou algum tipo de documento, você tem um prazo maior ainda para poder reunir esses documentos que faltaram, leva para o profissional e ele faz então a retificação da tua declaração de imposto de renda sem pagamento de multa. Então é importante cumprir o prazo até dia 30, às 23 horas e 59 minutos. Mas não deixa para 23h58. O sistema pode falhar, tem toda aquela situação. Não precisa disso, né, pessoal? Por favor. Você, corintiano, que adora emoção, não precisa ser igual ao Corinthians. Vai devagar. Deixa isso no futebol. Deixa lá, vai lá tranquilo. Anotou, né, Meg? Você já fez já? Já fiz, Já né? tá tranquilo? E eu ficava naquela, nossa, até juntar tudo que é necessário. Mas aí o dia que eu separei foi tão rápido, não é? Sim, Porque sim. muito dos documentos o contador já tem. Então é Sim. só, né, o que mudou ali, algumas coisinhas. Então é coisa assim, de minutos, você envia. Né? Você envia os comprovantes que são necessários. Nossa, foi tão rápido, enrolei tanto. E hoje a gente tem a facilidade do WhatsApp, né? Então a gente consegue sim. buscar no aplicativo, manda para nós próprios na Isso. conversa de WhatsApp, depois encaminha tudo para o contador. Exatamente. E até pela declaração pré-preenchida, né? Com a senha gov.br, nível ouro ou prata, o profissional da contabilidade, tendo
ou a senha, que é o que a gente não recomenda. A gente sempre recomenda que o contribuinte outorgue uma procuração com poderes específicos para que o contador consiga acesso à Receita Federal, aos dados daquele CPF na Receita Federal, e consegue puxar essa declaração pré-preenchida. E hoje, os valores eles estão vindo, a gente teve a oportunidade desde o começo do prazo, a fazer todo esse levantamento, e ele tem atendido aí quase que 85% de corretos os dados, e também da totalidade de preenchimento. Então são alguns pontos que a gente precisa só verificar e abastecer o que está faltando. Então ficou muito mais fácil, o trânsito ficou muito melhor. Sim. Bom, então eu não perco prazo, dia 30 acabou o prazo. O professor falou naquele GovBR, qualquer dia a gente poderia, professor, debater sobre esse GovBR? Com toda certeza. O Porque- reconhecimento facial. Não, porque Que é a assim, dificuldade o do aplicativo brasileiro. em si, não é? O aplicativo em si é uma beleza, segurança e tudo mais, só que não funciona pra... Não passa para a Consigo próxima nenhuma. etapa. É muito difícil. Não, olha, É. A ideia é muito boa, a Não. efetividade é muito baixa. Não, é impressionante, É um entrega programa, tudo ao sério. mesmo tempo não entrega nada. Exatamente. Promete tudo. É, Não entrega Mas nada. cumpre muito pouco. Sabe aquela história de uma pessoa péssimo caráter? É o tal do GovBR. É o tal do GovBR. Professor, muito obrigado pela participação. Posso dar um recadinho? Claro. A gente acabou esquecendo de comentar, né? Até peço desculpas, mas hoje, às 19h30, vai acontecer na cidade universitária a chamada Feira do Imposto. É a 10ª edição dos cursos de ADM e Ciências Contábeis. Os primeiros anos, na verdade, o primeiro período dos dois cursos, com a disciplina de Teoria da Administração, com a professora Marisa Ferreira, e também a disciplina de Contabilidade Introdutória, com a professora Daniele Puerta. Nos primeiros períodos, eles se reúnem, formam grupos com os alunos, e os alunos apresentam para a comunidade da Unifev, ali para os demais cursos, demais professores, demais funcionários, a porcentagem de imposto que se tem sobre uma gama de produtos ali pré-selecionadas pelos grupos. Então é muito bacana para mostrar para dentro da comunidade, né, propriamente dita, qual é a diferença do preço inicial do produto e do preço depois da taxação, depois da aplicação do percentual do imposto. É muito bacana, 10ª edição, então a comunidade todo mundo está convidado para passar lá, dar uma olhada, os alunos vão gostar bastante. É legal porque aí a pessoa, né, que for lá vai ver o quanto que, né, fica o imposto num determinado produto, né? Exatamente. Olha, um sapato que tá lá R$100, quanto que tem de imposto ali? Os valores assustam, tem hora, né, professor? De hora que Assustam, você fala assustam assim, "Nossa, bastante." eu não acredito, tem mais imposto do que produto, geralmente. Sim, é muito interessante. Vai legal. A partir das 19h30. 7h30 da noite, lá na cidade universitária. Exatamente. Isso aí. Então todo mundo convocadíssimo a ir lá participar dessa feira do imposto, que é bem legal, para toda a comunidade aprender.